Trocar a dívida externa de países em desenvolvimento por financiamento ambiental não é um instrumento novo, mas é certo que tem ganho uma dimensão significativa desde os anos 80 do século passado e um impulso ainda mais visível na sequência da crise gerada pela pandemia de Covid. A crise de subprime nos Estados Unidos degradou a estabilidade financeira dos países, levou muitos dos operadores à falência e atingiu as economias mais endividadas da América Latina e da África. A esta crise juntou-se, mais recentemente, o efeito devastador da pandemia e a redução acentuada da disponibilidade dos países mais desenvolvidos para a ajuda ao desenvolvimento. A troca da dívida externa por financiamento ambiental, as denominadas nature swaps, é uma forma de aliviar a pressão sobre o serviço da dívida dos países de elevado endividamento. É uma forma de reestruturação da dívida, que pode ser perdoada ou reduzida, através de acordos bilaterais em que o devedor se compromete a aplicar o valor trocado ou reduzido em investimentos financeiros no domínio da conservação ambiental, da transição energética ou combate às alterações climáticas, por exemplo. É isso justamente que as cimeiras do clima têm reivindicado e que alguns países têm assumido. Moçambique levou esta semana a ideia da troca da dívida por financiamento climático à Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha e invocou a emergência do combate aos efeitos climáticos e ambientais que tem sofrido no seu território. O dilema é evidente: pagar o que se deve ou investir-se na economia verde e no controle ambiental, evitando custos sociais e patrimoniais extraordinários. Já no ano passado, ainda sob a liderança de Filipe Nyusi, Moçambique tinha lançado noutros fora internacionais o desafio para que os países credores, geralmente das economias ocidentais, mas também asiáticas, se dispusessem a aderir à ideia da troca da dívida externa por financiamento, o que, apesar da lentidão, tem sido promovido por alguns países europeus. Lembro-me, a título meramente exemplar, do caso da Alemanha com a Colômbia, ou de Portugal com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e o que permitiu não o simples e tradicional perdão da dívida, mas um acordo sobre o objetivo estratégico de alterar os padrões e os riscos ambientais e climáticos. Como em qualquer acordo, uma questão determinante é o da confiança das partes no cumprimento dos seus termos e nos mecanismos de monitorização da sua execução, garantindo que dele resultam mudanças com impacto. Esta solução, que agora Moçambique veio reforçar, é um verdadeiro compromisso. Já parece longe o tempo em que se reclamava pelo simples perdão da dívida, que preparava o caminho para mais dívida no eterno ciclo da dependência. Neste instrumento há um regime de contrapartidas que tornam mais firmes e eficazes os compromissos assumidos. Países credores e países devedores que se entendam nas soluções.